Olá, gente! Mais um Solta o Verbo começando aqui hoje. E vamos conversar sobre um assunto que, meu Deus, deixa a gente muito nos nervos, né? Que é a bendita da TPM. Senhor amado, todo mês ela tá ali para alterar o nosso humor, para alterar várias coisas dos nossos hormônios, né? E como ela mexe com a gente. Eu creio que a TPM se a gente, não cuida muito bem nesse período, ela pode ter sérias consequências em nossos relacionamentos e tudo mais, né. Primeira coisa que a gente tem que, lembrar é que a TPM, ela é real, né. Não é alguma coisa aí da nossa cabeça que a gente está inventando. Mas não, a TPM ela realmente existe e a gente tem que achar formas para poder aliviar um pouco esses sintomas, né. Muitos, dos sintomas da TPM, são inchaço, eh, o apetite ele pode, alterar, ou a pessoa ela come muito, ou ela também não come tanto, pode ter muitas dores musculares. Eu até tenho muita dor nas pernas, assim, eu sei que a minha que eu estou na TPM quando as minhas pernas elas começam a ficar inchada e começa a doer bastante, sabe. Aquilo incomoda para caminhar, eu fico muito inchada também, nossa, a minha barriga, assim, fica extremamente inchada, daí já fico com baixa autoestima, já não me sinto tão bonita, né, já fico com bastante acne, principalmente nessa região, né. A região aqui da mandíbula, do queixo, quando você tem muita acne aqui, é que provavelmente, são alterações hormonais, né, que tem muito a ver com a TPM. Também você pode ficar com muita fadiga, muito cansaço, esquecimento, sem vontade de fazer muitas coisas. Pode ter muito mais calor ou muito mais frio, né. Os seios também ficam muitas vezes inchados, você não consegue dormir muito bem. Então meio que vai alterando, assim, várias e várias áreas, né, da nossa vida, bastante das áreas emocionais também, né. Eu percebo também que, na época da TPM, assim, eu fico com muito mais introspectiva, sabe. Eu sou uma pessoa bastante extrovertida, adoro falar e não sei o quê, mas nessa época da TPM, assim, ai, não sei, dá vontade de só ficar na cama com meu travesseiro, eu só, sabe, tipo, se eu marco alguma coisa, me dá vontade de desmarcar, eu não quero ir para nenhum lugar, eu só quero ficar ali, eu e as minhas emoções, né. Mas, talvez você está assistindo agora e você está passando pela TPM, né. Eu falando aqui um pouco mais calma sobre esse tema, pode até pensar: "Nossa, mas a Lara não está me entendendo, né. Eu saio de mim na TPM, eu viro outra pessoa, eu ai meu Deus". E eu entendo o que você está passando, eu também sou mulher, né. Eu até percebo, assim, que tem algumas TPMs minhas que são um pouco mais tranquilas, e sei lá, a cada 3 meses parece que vem uma TPM muito braba, assim, sabe, tipo, nossa, aquela TPM, assim, que, meu Deus do céu, quase me destrói, sabe. Mas de fato a gente precisa achar, algumas formas, né, de poder aliviar um pouco tudo isso, porque é um período muito tenso, né. E como eu falei, pode ter sérias consequências se a gente não cuida disso, né. Eu separei aqui algumas dicas para te falar que me ajudam e eu creio que também podem te ajudar bastante. Uma delas é beber bastante água, né. A água, ela ajuda a gente a desinchar. Então, quando a gente bebe bastante água, além de cuidar da nossa pele, do nosso inchaço, isso vai fazer a gente se sentir muito melhor, né, vai até ir ao banheiro muito melhor e, obviamente, o corpo vai funcionar muito, muito, muito melhor. E, por incrível que pareça, às vezes a gente acha que não faz tanta diferença tomar água, né. Mas, cara, experimenta, assim, uma semana, toma bastante água, pelo menos no mínimo 2 litros. Você vai ver a grande diferença que vai fazer na sua vida. Algo também que eu acho muito legal como dica, é fazer um caderno de gratidão, né, antes de dormir, no final do seu dia. Pega um caderninho lá qualquer, escreve gratidões que você tem pelo seu dia, as coisas que te deixaram feliz. Porque nessa época da TPM, pelo menos comigo, eu só vejo coisa ruim, sabe. Eu só reclamo, tudo tá ruim, nada tá bom, eu só consigo focar nas coisas que estão ruim, e realmente eu não consigo olhar para o que foi bom, sabe. E isso deixa a gente realmente muito chata,
né, nesses dias, porque é chato você ficar do lado de alguém que tá o tempo todo reclamando, só falando coisa ruim, sabe? A gente gosta de pessoas que são mais, né, que nos motivam, que são um pouco mais alto astral, assim. Então é muito legal você fazer, se forçar a fazer um caderninho de gratidão, vendo o que foi bom no seu dia, né, o que que você tem para agradecer. E quando a gente começa a agradecer, a nossa vida se torna muito mais leve, né. Uma coisa que eu também acho bastante legal, se você já sabe que você, tem algumas atitudes nesse período, você pode tentar prevenir essas atitudes. Por exemplo, eu tenho muita vontade nessa época de desmarcar as coisas, desmarcar os compromissos, né. Então, por exemplo, eu eu gosto muito de trazer gente lá em casa, de fazer uma comida para essa pessoa e tudo mais. Só que se eu faço isso na época da TPM, nossa gente, ai, eu fico muito mais nervosa, sabe. Eu tenho alguém para vir na minha casa, tenho que limpar toda a casa, daí eu tô cansada, tô com dor nas minhas pernas, aí eu vou ter que ir lá no mercado comprar comida e fazer uma comida legal, e se não der certo a comida, eu fico com aquele peso na minha cabeça, e se não ficar boa a comida, eles não vão gostar e começa a me julgar e já me criticar, sabe. Então nesse período, nessa uma semana ali, que eu tô com os meus sentimentos um pouco mais aflorados, assim, eu evito, de convidar pessoas para vir na minha casa, sabe. Eu evito isso, se for eu marco com alguém para ir em algum outro local, para realmente evitar um pouco desse estresse, né. Uma coisa também, como eu falei, que eu evito bastante é fazer receitas novas, porque às vezes na TPM me dava umas loucas, assim: "Ai, vou fazer um doce diferente". Aí eu ia lá, fazia um doce, ia lá, comprava todas as coisas, me esforçava, fazia e dava errado a receita. Meu Deus. Gente, isso me deixava tão brava, eu tinha vontade de pegar e jogar tudo no ar, assim, ou jogar no chão, sabe. Então, nessa época, eu evito fazer receitas novas, porque eu sei que se elas não derem certo, eu vou me frustrar bastante, eu não quero e eu quero evitar esse estresse, né. Também evitar, algumas conversas muito profundas com a dependendo do tema dessa conversa, por exemplo, conversas muito cruciais, sabe. Conversas que mexem muito, que conversas que, são para tomar muitas decisões. Tenta talvez evitar essas conversas nesse período, sabe, não tome decisões nesse período, porque corre bastante o risco, como os teus sentimentos estão mais aflorados, de você tomar decisões precipitadas, conversas precipitadas, né. Então, nesse momento da TPM, muita coisa começa a vir para fora, né. Reflete sobre essas coisas, guarda essa coisa, e quando você estiver um pouco mais calma, aí você marca talvez aquela conversa com tal pessoa, né. Quando você estiver com a cabeça um pouco mais tranquila, né. Evitar conversas muito cruciais, assim. Outra coisa também que é bom ter em mente, vai anotando aí no caderninho, é que eu aprendi com a minha psicóloga algo muito precioso, que é que os nossos sentimentos não são fatos. Muitas vezes a gente crê que o que a gente sente é um fato em si, mas muitas vezes não é. Por exemplo, eu sinto que eu estou gorda, eu sinto que aquela pessoa não tá bem comigo, eu sinto que ela virou o rosto pra mim, eu sinto isso, eu sinto que eu não tô bem, no meu trabalho as pessoas não gostam de mim, eu tô sentindo isso daqui. Calma lá, os sentimentos muitas vezes eles não são um fato. Você tem que realmente contrastar, ver se é isso mesmo, sabe. Será que eu sinto que tal pessoa tá de mal comigo, será que ela tá de mal comigo mesmo? Será que ela não estava num dia ruim? Será que ela virou o rosto pra mim mesmo ou ela realmente, não percebeu que eu estava ali, sabe. É procurar, ser um pouco mais racional, não pensar que todos os sentimentos que você sentir nesse período, eles são um fato em si, né, mas procurar então ver racionalmente se aquilo de fato condiz com a realidade, né. Então talvez depois perguntar para aquele fulano: "Fulano, eu percebi que você estava, eu senti, eu posso estar errada, mas eu senti que você estava de mal comigo. Isso é verdade ou não?", né.
aí você vai conseguir ter uma conversa muito mais saudável e conseguir tirar de fato se aquilo era da sua cabeça ou não, né. Outra coisa, que eu também anotei aqui, que é algo crucial, né, como eu já falei um pouquinho antes, é não faça mudanças drásticas. Nesse período parece que a gente quer se renovar, a gente quer fazer tudo assim, a gente quer tomar decisões muito dramáticas, sabe. E olha, corre um risco muito grande de depois você se arrepender, né. Então mudanças como começar um curso novo, pedir demissão do emprego, ter um filho, eh mudanças muito radicais, mudar o cabelo, pintar o cabelo, cortar o cabelo, fazer uma franja, alguma coisa assim. Gente, corre bastante risco de depois você se arrepender de ter feito aquilo na impulsividade. Então, tenta, ficar um pouco mais tranquila, sabe, às vezes vai dar vontade de cortar o cabelo, de fazer alguma coisa, espera um pouquinho, sabe, não seja impulsiva, espera depois que você talvez menstruou, você pensa de novo no cabelo, aí você vê se de fato aquilo você ainda está querendo fazer ou não, né, ou era alguma coisa só do momento. Porque eu já percebi, assim, que nesse período eu queria ter várias mudanças, assim, queria comprar um monte de roupa, queria não sei, eu queria ter algo que me confortasse, queria mudar meu cabelo, alguma coisa, e depois vem o arrependimento, não tem como. Então fica um pouco mais tranquila, né, segura um pouco aí as emoções. Outra coisa também é que nesse período dá muita vontade de desistir de tudo, né. A gente quer desistir do emprego, dos relacionamentos, da faculdade, de alguma coisa assim, mas a gente precisa segurar um pouquinho essa vontade de desistir e continuar e perseverar, porque isso também é uma atitude muito crucial, né. Talvez você, desista de alguma coisa e depois você tem forte chance de se arrepender com aquilo, né. Então segura um pouquinho, sabe, talvez o teu emprego ele tá realmente ruim, espere esse período passar, sabe, fica com a cabeça um pouco mais tranquila, aí reflita se de fato, precisa desistir realmente daquilo, sabe, mas não tome essas decisões na TPM, sabe, só respira fundo que vai passar. Outra coisa que é bem legal existe um suplemento que é o óleo de prímula. Pode pesquisar aí no Google, ele ajuda, a aliviar um pouco os sintomas da TPM. Tem também várias sementes que ajudam, a aliviar, a semente de abóbora, se eu não me engano, né. Então você pode pesquisar na alimentação, alimentos que ajudam a te acalmar, um maracujá também, um chazinho de camomila, essas coisas sempre vai bem, gente. E ajuda realmente a ficar mais tranquila, né, a gente tem que usar, dos alimentos que nosso próprio Deus amado nos deu, com muito amor e carinho para nós, e eu tenho certeza que a gente ele quer que a gente use desses alimentos, né, então a gente tem que usar e abusar nesse período, né. Outra coisa, né, já um gancho com isso, que eu já percebi muito, é que quando eu estou me alimentando melhor e fazendo exercício físico, a minha TPM é muito mais tranquila. Nossa, gente, muito mais tranquila, sabe. Se eu tô tendo consciência do que eu tô comendo, sabe, fazendo algum exercício físico, às vezes eu passo pela TPM, eu fico um pouquinho mais tensa, mas eu nem percebo que eu passei, sabe. Tipo, parece que, nossa, foi bem mais não foi tão tensa, tão difícil de passar, sabe. Foi bem mais leve, então, a gente já sabe que a boa alimentação, ela nos ajuda no nosso organismo como um todo, né. Quando você, por exemplo, come muito açúcar, tudo isso pode causar muita ansiedade em você. Quando você pratica exercício físico, isso ajuda a aliviar, o estresse, por exemplo. Então, quando você está fazendo isso antes já da TPM, o que antecede a TPM, isso com certeza, gente, com certeza vai ajudar muito. Experimenta aí. Pega aí um mês pelo menos, tenta se alimentar um pouco melhor, faz exercício físico e você vai perceber o quanto a TPM ela vai melhorar. E outra coisa que eu acho que é uma das também mais cruciais, assim, é não se renda, não se entregue, não se entregue a esse período, sabe. Calma, respira, porque ele vai passar. É um período muito tenso, mas ele vai passar. Eu sei que
Na hora parece que tá tudo ruim, que a vida é ruim, dá vontade de desistir de tudo e dá vontade de dar um berro, mas vai passar. Só continua e não se entregue a isso, né. Eu sei que a nossa vontade nesse período é desistir de tudo e ficar com o nosso travesseiro na nossa cama quentinha e só ficar lá sem fazer mais nada, né. Mas é nesse momento, né, quando a gente é fraco, é que a gente é forte. Peça ajuda, sabe. Não passe por esse momento sozinho, peça ajuda para Deus te ajudar, te dar força nesse período. Peça ajuda para uma pessoa que você confia, que você ama, que convive com você, para ela te ajudar nesse período a você não se entregar, sabe. Quando você tiver vontade de ficar na cama, vá fazer alguma outra coisa, vai dar uma caminhada, vai dar uma caminhada escutando uma música, sabe. Vai fazer alguma outra coisa, não se entrega para isso. Eu sei que é difícil, eu sei que talvez você está me escutando e pensando: "Lari, mas, ai, você não consegue me entender". Eu consigo te entender, que eu também sou mulher, mas a gente tem que lutar um pouquinho contra também, né, a nossa carne, né, as nossas próprias vontades, né. Uma coisa que eu estava percebendo, né, nos últimos tempos, é o quanto eu estava entregue a esse período, sabe. Nesse período era um período, assim, que por mais que a TPM ela é algo real, mas era um período que eu estava usando muito para me entregar e para fazer apenas as coisas que eu queria, sabe. Então meio que eu me dava um desconto, assim, por exemplo: "Ah, eu tô sendo grossa com as pessoas, mas tudo bem, tipo, eu tô na TPM, sabe. Eu fui grossa hoje com o Eric. Ai, mas é que eu tô na TPM, né. Ou eu comia, tipo assim, muito chocolate, muito, muito, muito açúcar, muito doce. Ah, mas tudo bem comer bastante, extrapolar, porque eu tô na TPM, né, eu preciso disso. Então eu estava percebendo muito que eu estava usando também um pouco da TPM para dar um desconto para fazer coisas erradas, sabe. Para tratar as pessoas mal, para ficar mais preguiçosa, para comer, assim, descontroladamente, sabe, com uma impulsividade. E isso de fato não é bom, gente, não faz bem para nós, sabe. E isso causa sérias consequências, principalmente nos nossos relacionamentos, sabe. Já parou para pensar como que se sente as outras pessoas ao teu redor nesse momento, sabe? A tua família, a pessoa que convive com você ali no teu dia. É muito ruim também lidar, nesse período se você se entrega a tudo isso, né. A gente tem que passar nesse período, eu sei que dá vontade de falar besteira, de ser grossa, de ser estúpida ou de se entregar ao choro, de ficar só na cama chorando, mas a gente precisa de força para lutar contra isso, sabe, querido. E essa força não vem de nós, a gente não tem muitas vezes força para tirar nesse momento, né. Mas óbvio que Deus ele pode dar essa força para nós, uma força sobrenatural que excede, né, o que a gente pensa, né. Eu gosto muito de um texto na Bíblia que está em Gálatas 5, versículo 22 a 23. Olha que interessante o que que fala aqui. Fala sobre os frutos do espírito, né. Se você quer ver se uma pessoa ela é cristã, né, você tem que olhar para os frutos dela, né. Se você quer reconhecer uma árvore, se a árvore é boa, você tem que olhar se os frutos dela são bons, se ele é podre ou se ele é bom. E aqui, a Bíblia nos conta, nos fala sobre os frutos do espírito em uma pessoa, né. E ela fala que o fruto do espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente, isso aqui é tudo o que a gente não tem na TPM. A gente muitas vezes não tem amor, a gente não tá com alegria, a gente não tá em paz, a gente não tem paciência para quase nada, a gente não tem amabilidade, a gente não tem bondade, a gente tá muitas vezes egoísta, só olhando para as minhas coisas, a gente não tem muitas vezes fidelidade em perseverar nas coisas, né? A gente não tem mansidão e muito menos domínio próprio. É um período que a gente não consegue se dominar, sabe? Mas, nesse momento, é que há a oportunidade de você exercer esses frutos, né. É nesse período, na TPM,
que tudo começa a vir para fora, tudo que te machuca, tudo que tá errado, tudo que começa a vir para fora, as tuas podridões, é nesse momento que você pode colocar isso em oração, pedir para Deus força para você passar por aquilo, para você amadurecer, né, aquela sua atitude. E é nesse período que você consegue praticar esses frutos do espírito de ir contra e lutar contra você mesmo, né. É uma oportunidade para você se renovar, sabe. Então, se muitas vezes você, estoura, você grita, você é grossa, com pessoas que convivem com você, é nesse período que quando subir aquela raiva, você tem que pegar, correr para o teu quarto, fechar a porta e falar: "Deus, dai-me paciência, por favor. Me dá os frutos do espírito, Senhor, eu não consigo por mim mesma", sabe. Fica mais tranquila, espera teus nervos esfriarem um pouquinho e aí depois você sai do teu quarto muito mais renovado. É nesse período, querido, que a gente precisa pedir socorro, né, porque quando tá tudo bem, a gente muitas vezes não tem o que pedir socorro, mas nesses momentos a gente pode pedir para Deus: "Deus, me ajuda a passar por esse momento, me ajuda a ter esses frutos", né. E quando a gente passa por esse momento, a gente consegue perceber que a gente conseguiu ser um pouco mais amável, mais tranquila, a gente conseguiu tratar as pessoas melhores, e isso nos dá muita autoestima. Você se sente uma mulher muito forte, de perceber que você conseguiu ir contra você mesma. Então, querida, se você tá escutando esse vídeo, talvez aí passando pela TPM, seja forte, calma, que vai passar. Peça socorro, não fique sozinha nesse período. Não se entregue para sua dor. Tem um pai de amor que te ama muito e que ele quer te ajudar a passar por esse período. Que Deus possa te abençoar com esse podcast. Se você gostou, compartilha aí com pessoas que você acha que vão ser edificadas com isso. E até a próxima.